Cara, mas que bicho sonso, frouxo, tapado. Eu comecei a ver Bebê Rena e eu só conseguia clamar aos céus por uma intervenção divina. E as nuvens se abrissem e descesse o próprio Metatron pra dar uns 3 tapas na cara do protagonista e ver se ele virava gente. Até o episódio 4. No episódio 4, eu entendi que ele era só um homem. E, cara, como é difícil ser um homem. Eu senti pena, mas essa não foi a primeira coisa que eu senti. O que significa que o roteiro dessa série é muito bom. Eu caí como um patinho na armadilha que o Richard Gad, criador, roteirista, produtor, ator principal da série, preparou. Olá, amigos e não amigos. Eu sou a Clary. Bebê Rena estreou na Netflix no dia 11 de abril de 2024, mas o universo é muito afeito a pregar peças no coitado do Richard e a série só foi bombar mesmo umas 2 semanas depois. A história é baseada nos acontecimentos da vida do próprio Richard, que foi perseguido por uma stalker por 4 anos, entre 2013 e 2017 na vida real. Foram 41.071 e-mails enviados, 350 horas de mensagens de voz e tananã, não sei o que, tudo por causa de uma xícara de chá. Mas isso provavelmente você já sabe. É um true crime em que a vítima não só sobrevive, como conta a própria história, que é uma lufada de ar fresco em meio à podridão do mundo. Eu juro que eu não enlouqueci ainda. Cada episódio tem mais ou menos 30 minutos, do jeito que eu gosto, né? Com a minha capacidade de atenção de um peixinho dourado. A história é meio complexa, mas, assim, não é difícil de entender. Calma que eu vou explicar. É complexa porque são muitas relações, reviravoltas, histórias que, no começo, assim, parecem não ter muito a ver uma com a outra, mas confia em mim, que tá tudo completamente conectado. As coisas vão acontecendo em um ritmo tão natural, o roteiro é tão bem amarradinho, que fica fácil de entender por que e como a situação chegou onde chegou. É só seguir o fluxo. Pode ser porque a história é baseada em fatos reais? Pode. Mas eu não vou tirar o mérito do Richard. O cara manda muito bem como roteirista. E como ator dramático, porque é ele que interpreta a si mesmo na série, mas com o nome de Donnie Dan. Por motivos óbvios, né, as pessoas da série recebem nomes alternativos. A vida é mesmo muito engraçada, né, porque o sonho do Richard era se tornar comediante, e o talento dele tá na tragédia. Não que ele fosse espetacularmente ruim, assim. As antigas apresentações deles são difíceis de assistir. Um pouquinho, mas tem louco pra tudo. O que faltou ali foi contratar uns 2 atores pra ficarem rindo no meio da plateia, igual um pessoal aí do stand-up brasileiro fica fazendo. Eu joguei o shade e nem sei pra quem foi, quem pegar pegou. Enfim, a série, ó... Nice. Se tem uma coisa sobre a qual eu sou obrigada a dar créditos pra esse pessoal do Reino Unido, é que eles fazem boas séries de comédia dramática, quando não estão muito ocupados colonizando violentamente outros países, ou vendendo ópio pra China. Eu não pretendo dar muitos spoilers, que fim a stalker levou, o que ela aprontou, quanto tempo o Donnie levou pra denunciar e por que ele decidiu denunciar. Eu vou deixar que vocês, caros telespectadores, descubram. A série é curta, pô, e até eu que não tenho a paciência pra esperar o micro-ondas chegar no zero, consegui assistir. Você também consegue. Eu quero falar sobre o que acontece no episódio 4. Então, eu preciso dar 2 avisos aqui antes de continuar. Primeiro, a partir daqui haverá spoilers, né? Obviamente. Spoilers que vão mudar completamente a sua experiência nos 3 primeiros episódios. E segundo, o episódio trata de temas sensíveis e delicados, que merecem atenção e respeito. Fique ao aviso de gatilho, assista com cautela. A história começa em 2011, quando Donnie resolve perseguir o sonho de revolucionar a comédia. Igual a qualquer comediante. Ele viaja pra capital da Escócia durante o festival de Edimburgo e nesse tempo ele se apresenta em um barzinho pra uma plateia que tá claramente mais interessada em 20 homens de shortinho correndo atrás de uma bola do que em um homem de colã a alguns metros de distância. Obviamente as coisas não vão nada bem e ele não recebe mais do que algumas moedas e uma camisinha como doação. Bom, pelo menos alguém foi cuidadoso o suficiente pra não deixar ele criar outra boca pra alimentar, né? Depois de uma primeira semana difícil, chega nas mãos do Donnie, com um presente divino, um cartão VIP pra uma reunião de artistas. Lá, ele conhece o Darren, um roteirista famoso que ele admirava. E de cara, os dois se dão super bem. Mas conhecer o Darren foi tipo receber um daqueles presentes que você abre e explode na sua cara. Antes de abrir, você fica feliz que alguém lembrou de você, mas depois te deixa em pedaços. O Darren começa a ajudar nas apresentações do bar, ensina o Donnie a ter uma postura melhor, ensaiar, né? Importante ensaiar. E interage com a plateia. O mais importante é que o Darren ri das piadas dele. Faz ele ser mais confiante. E voilà, acrescenta um pouco de confiança a um comediante falido e magicamente outras pessoas começam a rir das piadas. E eu vou abrir um parêntese aqui pra falar que ele tem um talento em improvisar e interagir com a plateia. Ele é esperto, ele pensa rápido. Se ele tivesse seguido por essa linha, teria dado certo. Mas, assim, prever o passado é muito fácil, né? A partir daí, os dois saem juntos todas as noites, tagarelam até amanhecer, sobre coisas que a mãe de nenhum dos dois gostaria de saber. E o Darren só botando pilha no Donnie, falando exatamente o que ele queria ouvir. Que o Donnie era bom na comédia, que ele tinha futuro, que ele tinha que levar o show pra Londres. Mas nada de bom pode vir de uma pessoa budista, pansexual, poliamoroso. Não dá pra confiar em budista. O Darren começa a testar até onde o Donnie estaria disposto a ir pelo sucesso. Influencia ele a cheirar pó. Eu quero que escreva roteiros comigo. Tá, é claro. Isso seria maravilhoso, né? E aí, tá pronto? Pronto, pra qualquer coisa. Vai lá.
Isso é o que eu chamo de manobra de cuzão. E aí do nada o Darren some. Essas daí são as manobras evasivas. Ele volta pra casa em Londres antes do fim do festival. Mas sem o Darren, o Donnie perde toda a confiança em si mesmo. E magicamente as pessoas param de rir das piadas dele. Sabe quando você treina um cachorro? Na verdade, qualquer animal. Se o bichinho faz o que você quer, você reforça aquele comportamento. Dá uma recompensa. E ele vai criar uma associação positiva. Agora, se o bichinho tá causando demais, você pune aquele comportamento. Quando o Darren foi embora mais cedo, a mensagem que ele queria passar pro Donnie era: sem mim, você não é nada. E nem vai conseguir ser alguma coisa. Agora, pensa aqui comigo. Quando você tá junto de uma pessoa, as coisas dão certo. Mas, quando ela se afasta, tudo vai por água abaixo. É óbvio que você vai associar aquela pessoa ao sucesso, né? Completo de um babaca? Com certeza. Mas o Donnie, que tava deslumbrado com a vida de celebridade que ele tinha vivido naquelas semanas, não percebe. Quem tem um sonho tem medo de falhar. E pro Donnie, tava mais que claro que falhar com o Darren seria falhar no próprio propósito de vida. Enquanto o Darren tava sumido, o Donnie começa a frequentar uma escola de teatro. Pra você que não sabe, na aula de teatro as pessoas aprendem coisas como imitar uma galinha, rastejar pelo chão e treinar para o futuro emprego de bartender, que no caso do Donnie foi o que realmente aconteceu. Ali, por acaso, ele também arranjou uma namorada. Depois de meses, o Darren reaparece, tão de repente quando sumiu, convidando o Donnie para escrever com ele, no apartamento dele, onde, segundo ele só deixava entrar pessoas especiais. E o Donnie leva um roteiro de 60 páginas, se sentindo super especial. E quantas páginas o Darren lê? Nenhuma, nem a capa, nem o título, pra você ter uma ideia. Fala que tá ruim e já oferece mais entorpecente pro coitado do Donnie. Qual é o segredo desses caras? Tipo, o que eles fizeram pra chegar onde eles estão hoje? Me escutaram. Eles fizeram tudo o que eu disse pra fazerem. Mesmo sem vontade, o Donnie dá um teco e outro. Já dá pra imaginar que daqui pra frente é só pra trás, né? O Donnie se muda pra Londres e passa a visitar o safado todos os finais de semana. Esquece da família, dos amigos, da namorada. Ele experimenta coisas cada vez mais pesadas, de todos os estados físicos mais famosinhos da matéria. Mas se bobear, até plasma ele usou. Quando os dois estavam juntos, o Darren era super atencioso, mas aí o Donnie voltava pra casa, escrevia, reescrevia roteiros mais roteiros, sem nunca receber um tostão furado por isso. Bobo foi o Donnie, né, que não avisou pro Darren que trabalho escravo era contra a lei. Quando o Darren percebe que o Donnie já estava disposto a fazer qualquer coisa por ele, ou no caso, não fazer nada contra ele começa a invadir o espaço pessoal do Donnie. Em outras palavras, assediar ele. Mas todas as vezes o Donnie tava tão chapado que não conseguia nem se defender. Bom, cheio de sentimentos conflitantes, uma mistura de incerteza, esperança, admiração, medo e levado pelas promessas vazias, o Donnie continua visitando o cara. Mesmo quando já tava claro que a situação era prejudicial pra ele. Até o dia em que o Donnie tem uma Brad Pitt? Não. Até o dia em que o Donnie tem uma bad trip sinistra. O Darren se aproveita da situação e estupra ele. Caso não tenha ficado claro, eu acabei de descrever um processo de aliciamento. Primeiro, o aliciador escolhe um alvo e começa a construir uma relação de confiança. Ele cria uma conexão emocional. Ele escuta, ele oferece apoio. Depois vem a fase dos agrados. O aliciador começa a oferecer presente, atenção, drogas ou oportunidades, como foi o caso do Donnie, e usa isso pra criar na vítima a sensação de que deve alguma coisa pra aquela pessoa. Então o aliciador começa a fazer a cabeça da vítima, pra isolar dos amigos, da família, qualquer influência positiva. E aos poucos, convence a vítima a fazer coisas que no começo ela nem pensaria. Até mesmo sem o seu consentimento. Aí depois disso entram as ameaças, físicas ou psicológicas, manipulação emocional, chantagem. Em alguns casos, não foi o caso do Donnie, mas o aliciador pode até convencer a vítima a arrumar mais alvos. Então, se você suspeita que alguém está sendo alvo de aliciamento, é importante procurar ajuda de um adulto realmente de confiança e da polícia. E sim, eu disse adulto realmente confiável. Porque também é bom lembrar que às vezes o adulto que deveria ser de confiança é o próprio criminoso. Embora a gente tenha a ideia fantasiosa de que esse tipo de crime é cometido por estranhos, né, em um beco escuro, a maioria esmagadora dos casos acontece por conhecidos dentro de casa. Por isso, mais importante ainda é lembrar que o abuso sexual nunca é culpa da vítima. My fault, his fault, my fault, his fault. In some ways I wish it was my fault. Like if anyone was going to fuck up my life, I want it to be me. No Brasil, em 2022, foram 74.930 casos de estupro denunciados para a polícia. Desses casos, 56.820, 76%, foram de estupro de vulnerável, pessoa que é incapaz de consentir. Isso inclui menores de 14 anos, pessoas com deficiência e sob influência de alguma droga. Bom, de todos os casos, mais de 60% das vítimas tinham menos de 14 anos. 60%. Foram 44.958 crianças. E pior ainda, 64% dos estupradores eram da família, mais do que um desvio de caráter. É o sintoma de uma sociedade desigual e de uma cultura que acoberta os abusadores, principalmente se forem figuras conhecidas, enquanto ridiculariza e culpabiliza as vítimas. Esses números terríveis aí são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. Se você ou alguém que você conhece passou por isso, não precisa ficar calado. Tem muito lugar pra ajudar. Para situações de emergência,
em que a ajuda precisa ser imediata. 190 é o número da polícia e 180 da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Aqui no Brasil, desde 2013, as vítimas de violência sexual têm direito a atendimento emergencial nos hospitais públicos. Eles dão apoio médico para prevenção de gravidezes, ISTs, apoio psicológico e também encaminham para assistência social, se precisar. Então, só para concluir, o abuso sexual nunca é culpa da vítima e ninguém merece passar por isso. Mas assim como muitas vítimas, depois do acontecido, o Donnie fica extremamente vulnerável, isolado, cercado de pessoas que, na cabeça dele, iam fazer chacota da situação. Ele se sente confuso com a própria sexualidade, culpado e envergonhado, como se tivessem tirado alguma coisa dele. Eu andava na rua sentindo que todo mundo que me olhava sabia o que eu estava passando. Como se olhassem a minha alma, vissem o estupro, as dúvidas e a confusão. Às vezes, quando você se sente muito mal, você faz coisas estranhas pra sentir que tem algum controle da situação. E geralmente as pessoas optam por uma mudança radical no visual, né? Tipo, cortar uma franja, pintar o cabelo de azul. Mas o Donnie entra em uma espiral de autodestruição, colocando propositalmente em situações de perigo pra afastar a ideia de que aquele corpo era dele. Nesse processo, ele não deixa ninguém se aproximar demais. E é um completo babaca com quem tenta. Mas aí a Stalker entra no bar em que ele é bartender. Ele se reconhece na tristeza dela, na vulnerabilidade dela, e oferece uma xícara de chá. E aí toda a merda acontece. Dia após dia, mesmo sabendo o histórico dela, mesmo sabendo que ela era mentalmente instável, ele não afasta. Porque ele gosta da forma como ela o enxerga. Um homem. Deviam te cobrar imposto de gostosura. A Marta me via como eu queria ser visto. Ela vê nele o que ele acreditava ter perdido. A masculinidade. E não sou eu que tô dizendo. Mistake number one. Tie me into this idea that I was no longer a man anymore. No episódio 6, o Donnie tem um colapso mental durante o show de stand-up e desabafa pra plateia. O vídeo da apresentação viraliza e ele finalmente alcança sucesso, com as próprias mãos. No episódio 7, com medo de que aquele vídeo chegue até os pais dele, ele volta pra Escócia. Na dublagem em português, a fala foi modificada, mas no diálogo original, depois de contar pros pais sobre o abuso, o Donnie diz que não queria que eles pensassem menos dele, enquanto homem, porque era assim que ele se sentia depois daquilo. Menos homem. E o pai dele, o cara mais machão que ele conhece, responde: "Você pensaria isso de mim? Você pensaria que eu sou menos homem?" Depois de alguns segundos de silêncio, ele confessa: "Eu cresci na igreja católica." E os dois se abraçam. Puta que pariu, meus amigos. Que pedrada. Gente, eu fiquei pensando nisso desde que eu terminei de assistir a série. Não sai da minha cabeça. Eu não sei se esse momento aconteceu de verdade entre o Richard e o pai, mas na apresentação Monkey See, Monkey Do, ele fala uma coisa parecida. It seems ridiculous in retrospect. The one thing that bothered me the most, this idea that I was no longer a man. This idea that I'd been feminized. Vamos ignorar o absurdo fundamental da ideia e tentar entender o que isso diz sobre nós enquanto sociedade. Tem como um homem ser menos homem? Menos homem e mais mulher? Isso é ruim? Eu me recuso a acreditar que ele quis dizer que só mulheres podem ser vítimas de estupro. Porque, olha só, a maioria das vítimas são crianças, como eu mostrei antes. Então, se fosse por isso, ele deveria ter dito infantilizado e não feminilizado. Além disso, das 74.930 denúncias em 2022, 8.467 foram feitas por homens, 11% do total. E eu também não acho que alguém ousaria contestar o fato de que o Terry Crews, o pai do Chris, aquele armário, é um homem, por mais que ele tenha sido vítima de assédio. Então, ser homem deve ter menos a ver com o aspecto biológico da coisa e mais com o papel que o Donnie entendia que devia desempenhar na sociedade. Esse papel, de alguma forma, contradiz a possibilidade de sofrer um abuso e, ao mesmo tempo, contradiz a ideia de ser mulher. A gente sabe que esse papel muda com o tempo, com a cultura, talvez até com o clima, mas o ideal masculino que assombra a mente das pessoas por aqui está relacionado à força, coragem, assertividade. Um homem não deve ser vulnerável e não pode demonstrar fraqueza, e nem emoções. A não ser raiva. A raiva pode. E é melhor que seja hétero. E se for gay, que seja ativo. O que não faz o menor sentido, porque tem que ser muito macho pra dar bunda. Ser menos homem, então, implicaria em ser mais vulnerável, mais sensível, mais expressivo, estar sujeito a momentos de fraqueza, confusão. Mas isso não é ser mulher. Isso é só a experiência de ser humano. Né? Talvez eu esteja falando demais, mas o que eu tô tentando dizer é... Cara, como é difícil ser homem. Se ser homem significa abrir mão de tudo que é humano. E pior ainda, ser assombrado constantemente pela possibilidade de que tudo aquilo que você reprimiu, por medo de não ser aceito, venha à tona em algum momento. Olha, ninguém devia ser forçado a reprimir suas emoções. E além disso, são os momentos de fraqueza que te fazem mais forte. Ironicamente, homem, nesse cenário, é um título frágil. E no caso do Donnie, foi tomado por um covarde. Se ser homem significa adotar uma postura que nega a própria humanidade, então talvez a gente tenha que repensar o que realmente significa ser homem, se é isso que a gente quer. Porque abrir mão de aspectos essenciais da humanidade não parece tornar ninguém super humano, e sim menos humano. Não, beleza, claro, ok. E como é que vai ser daqui pra frente, então?
Dá uma resposta pra nós aí, já que você sabe de tudo. Olha, eu não sei. Eu não sei. Desculpa, mas eu não sei. Só o que eu sei é que uma ideia de masculinidade enraizada em estereótipos de força descomunal, dominância suprema e ausência de emoções pode ser prejudicial não só pros homens, que tem que se desdobrar pra, talvez, quem sabe, alcançar esse patamar impossível, mas pra todo mundo, porque perpetua a cultura do silêncio, da vergonha, que não existe sem orgulho, e com isso da violência. Se apegar a um passado romantizado, que nunca existiu como solução para os problemas modernos, não parece ser uma solução para os problemas modernos, e sim para problemas que nunca existiram. E esse foi o vídeo, pessoal, foi um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu tô meio sumida, né, daqui, tem uns 2, 3 meses que eu não posto nenhum vídeo, e eu senti que pelo menos nesse primeiro vídeo de retorno, né, eu devia dar uma satisfação a vocês, queridos telespectadores, e o que realmente aconteceu é que eu fui abduzida. Se tiverem gostado, peço que vocês deixem um gostei pra fortalecer. Se não tiverem gostado, podem deixar um não gostei também, tudo bem? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Pode deixar nos comentários. Vamos suscitar uma discussão saudável, sem descer o nível, tá, galera? E é isso, considere se inscrever ou contar com a boa vontade do YouTube pra te indicar meus próximos vídeos.